E aí, pessoal, ainda repercutindo a grande vitória do Grêmio ontem à noite contra o São Paulo e a arbitragem. Por que que o Grêmio falou da forma que falou da arbitragem? Vamos entender? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Não teve um gremista que, olhando o jogo ontem, não se incomodou com a cotovelada no Diego Souza no início do jogo, e depois com uma ajoelhada que o Diego Souza tomou lá pelo lado direito, ele que estava brigando. Diego Souza é um capítulo à parte, né, cara? Ele brigou todo o tempo. E nesta avaliação do torcedor, de quem viu o jogo, porque quem viu o jogo disse que aquela cotovelada não foi cotovelada. Não foi cotovelada aquilo? Foi cotovelada. Ajoelhada não foi joelhada? Foi joelhada. E nem VAR, nem nada, vamos embora. Assim como lá em São Paulo já tinha acontecido essa porcaria. Tinham pisado no pé do Alisson, que ainda não voltou para jogar. Tinham pisado no pé do Luiz Fernando, que ainda não voltou para jogar. O Daniel Alves apitou o jogo todo. Para minha surpresa, nas coletivas, numa das perguntas para o Renato abre e diz, olha, eu quero deixar claro aqui que o árbitro foi o Marcelo de Lima Henrique. Foi sensacional, foi tudo perfeito. Eu dei um pulo para trás, o que é isso aí? Aí veio o Paulo Luz na sequência. Ó, eu quero deixar, o Renato já falou, mas eu quero falar. O árbitro foi muito bem. E aí o sujeito olha aquela cena e diz, cara, que mundo eu tô? Devo tá maluco. Eu vi o jogo, eu acompanhei os gremistas aqui na rede social, que estão com a gente aqui, e todo mundo ficou incomodado. E aí o Grêmio vai para a coletiva e ninguém se incomodou, mas que loucura é essa? E aí a gente busca um pouco no tempo e vai dizer o seguinte, não, para aí, vamos ver. Vamos tentar entender. Vamos tentar entender. O Grêmio lá contra o São Paulo saiu gritando. Saiu gritando. O que o Grêmio fez? O Grêmio fez um pedido para ouvir os áudios, o Grêmio brigou, falou em tudo que foi lugar, reclamando. Não deu em nada. Inclusive o Paulo Luz na coletiva falou, nós tivemos um episódio de tentativa que já está superado. E, pum, não vamos falar no assunto. Tá. Agora, o Grêmio adotou uma estratégia rigorosamente contrária à que havia adotado e que, do ponto de vista prático, não teve resultado nenhum. Portanto, não entendam a manifestação do Renato e do Paulo Luz como alienação. Entendam como estratégia. Da mesma maneira que a gente elogiou o processo de estratégia montada pelo Renato para o jogo, também nós temos que entender este movimento do Grêmio em nome de blindar a arbitragem, uma arbitragem que eu não gostei. Por exemplo, o gol é discutível. Eu até acho que ele participou, mas é discutível. Se fosse o último jogo da vida, eu ia estar enlouquecido. E já vi tomar gol desse jeito e já vi darem. Mas enfim, vamos seguir o caminhado. O fato é que eu quero pegar a questão da arbitragem como algo central, porque o Grêmio muda completamente a sua forma de comunicação estratégica com relação ao árbitro. Lembrando, todos falaram que o presidente da CBF tem ligações com o São Paulo, ligação do ponto de vista afetivo, foi dirigente em outra época. E isso incomodou, de certa maneira, sobretudo naquela troca do VAR lá no jogo entre Grêmio e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Lá incomodou. Agora, o Grêmio vai para o Morumbi num jogo de vida ou morte, porque alguém vai ser eliminado e alguém vai avançar à final da Copa do Brasil. E acho que avança com grande chance de ganhar, o time que ganhar. O São Paulo, de fato, tem um grande time de futebol. Mostrou isso ontem à noite aqui, a gente vai falar muito sobre isso até a próxima quarta-feira, mas dentro deste processo a gente precisa claramente hoje colocar na nossa ou dentro da nossa realidade uma linha de o Grêmio adota uma outra forma de comunicação para chegar no resultado, que é o quê? Um árbitro que não interfira no processo do jogo. O objetivo é esse. Aquela forma de comunicação não surtiu nenhum efeito. Nenhum efeito. Agora o Grêmio adota outra, que é rigorosamente inversa. Ou seja, é estratégia. Não avaliem esses dirigentes que o Grêmio tem como alienados. Eles não são. Às vezes eles vivem dentro de bolhas, eles acham que o mundo é um pouco mais cor-de-rosa do que é.
mas não é o caso dessa questão. Esse sim é um processo de estratégia que o Grêmio adota e acho que faz bem. Um não deu certo, vamos tentar o outro, porque agora é matar ou morrer. E nós temos que pensar em todos os pontos, inclusive na arbitragem que incomoda muito no futebol brasileiro. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube.